Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, dia 3 de setembro, trabalharemos a disciplina de ciências e o nosso conteúdo será o solo. O solo é a camada da superfície terrestre onde nascem e crescem diversas plantas, onde vivem as pessoas e muitos outros animais. Além de ser fundamental para o cultivo e a produção de alimentos. Ele fornece materiais que serão utilizados na fabricação de diversos objetos que usamos no cotidiano. E também é a base para a construção da moradia dos seres humanos e animais, além de ser um importantíssimo filtro natural de água. O solo é formado por pedacinhos de rochas que se desgastaram com o passar do tempo e também por restos de animais e vegetais mortos que foram decompostos, ou seja, apodreceram. Os elementos que compõem o solo são a areia, o calcário, a argila e o humo. Tipos de solo. Podemos encontrar diferentes tipos de solo nos diversos ambientes existentes em nosso planeta. O solo arenoso é um solo rico em areia, é pobre em nutrientes. Os espaços formados entre os grãos de areia faz com que ele seja um solo muito permeável e, consequentemente, muito seco. Ele contém mais areia do que a argila, o calcário e o humo. As paisagens, como as dunas e as praias, são as belezas que o solo arenoso nos fornece. O solo arenoso, ele não permite o desenvolvimento de muitos tipos de plantas, porque não conserva a sua umidade. Somente alguns tipos de plantas se adaptam a esse tipo de solo, como os coqueiros, as palmeiras e certos tipos de capim. O solo argiloso é um solo rico em argila, tem bastante nutrientes e é impermeável por causa dos seus grãos pequenos e compactos. Ele é um solo que contém mais argila do que os outros elementos, a areia, o calcário e o humo. Dele é retirado o barro, utilizado na fabricação dos tijolos, das telhas e dos objetos de cerâmica. Existem algumas espécies de plantas que se adaptam ao solo argiloso, como cactos, suculentas, lavandas, roseiras e os alecrins. O solo calcário é um solo rico em calcário. Tem muitas partículas rochosas em sua composição, o que faz dele um solo também bastante permeável e seco. É muito pobre em nutrientes. A quantidade de calcário nesse tipo de solo é muito maior do que a argila, a areia e o humo. Esse tipo de solo fornece rochas calcárias, como o mármore, que é um tipo de rocha usado no revestimento de chãos, paredes, escadas, tampas de mesa, soleiras. O pó branco ou amarelado pode ser utilizado na fertilização dos solos destinado à agricultura e à pecuária. Mesmo em terra muito calcária, há inúmeras plantas que aceitam crescer sem sinais de doença. São elas as roseiras, enxertadas em rosa canina, o espinheiro, o bucho, a cetise, lilás, o zimbro, a árvore das perucas, valeriana, a salva, o pinheiro e a cornus. O solo humoso é um solo rico em humus, chamado em alguns lugares de terra preta. Esse tipo de solo é muito rico em nutrientes, pois contém grande concentração de material orgânico. O aspecto escuro demonstra a existência da matéria orgânica, tornando o solo fértil. No solo humoso, vivem seres vivos microscópicos, quer dizer,
tão pequenos que só podem ser vistos pelo microscópio, que transforma os nutrientes, ou seja, as substâncias presentes no solo, para serem utilizadas pelos vegetais na sua nutrição. O humus é muito bom para o cultivo de plantas em geral e também para a jardinagem. Além de seres microscópios, podemos encontrar outros pequenos animais, como as minhocas, os tatuzinhos de jardim, entre outros. O solo humoso é aquele solo que contém humo, argila, areia e calcário em quantidade equilibrada. Sendo assim, torna o solo ideal para a retenção de água. Esse tipo de solo é muito importante, pois dele é extraído a maior parte da alimentação das pessoas e dos outros animais. Ele possui a quantidade adequada de substâncias que auxiliam no desenvolvimento dos vegetais. As minhocas gostam de viver em solo humoso, pois mantêm sua pele úmida e fria. Elas ajudam na formação desse tipo de solo, pois andam pelas camadas subterrâneas do mesmo, fazendo a oxigenação da terra. O solo humoso é muito utilizado para a prática da agricultura, pois é extremamente fértil, ou seja, rico em nutrientes para as plantas. O que causa a destruição do solo? Vamos ver alguns fatores que prejudicam o nosso solo. A erosão é a ação de processos superficiais, tais como a ação do fluxo de água ou do vento, que remove o solo ou as rochas. É o desgaste do solo, provocado pelo excesso da água e do vento. Podemos evitar a erosão não derrubando a árvore dos morros, das encostas ou dos locais onde a água pode correr com grande velocidade, pois ela arrasta o solo. Também podemos conservar o solo plantando ele ou deixando ele gramado. E ainda fazer plantações tomando cuidado para que as enxurradas não provoquem a erosão. O desmatamento é a retirada vegetal parcial ou total de um determinado lugar, interferindo no equilíbrio natural, ou seja, é a destruição das matas sem qualquer controle. O solo desmatado, na maioria das vezes, torna-se fraco e improdutivo. Podemos evitar o desmatamento não derrubando as árvores das nascentes e das margens dos rios e lagos. Reflorestar as regiões desmatadas e ainda respeitar as áreas de preservação, como os parques e as reservas florestais. As queimadas é uma prática primitiva da agricultura, destinada à limpeza de terrenos, para o cultivo de plantações ou a formação de pastos. Esse tipo de processo ele é muito prejudicial, pois o calor do fogo danifica o solo, queimando o humo e matando os seres que nele habitam, inclusive os micro-organismos que ajudam na fertilização do solo. Além disso, deixa o solo exposto ao sol, à chuva e também à erosão. A maneira mais adequada de evitar as queimadas é quando há necessidade de limpar os terrenos para o plantio, usar enxadas, tratores ou arados. As queimadas não devem ser utilizadas, pois além de prejudicar o solo, podem acabar também com muitos animais. A poluição é causada pelo lixo que as pessoas deixam no chão, quando atiram objetos pelos carros ou nas praças, nos parques, deixando restos de alimentos, garrafas plásticas, sacos plásticos, latas, papéis. E também chamamos isso de poluição urbana. Existe também a poluição de origem agrícola, que é causada pelo uso indevido de agrotóxicos, adubos, herbicidas ou pesticidas. A poluição também pode ser provocada pelo lixo doméstico
hospitalar ou industrial. Podemos evitar a poluição tratando adequadamente o lixo doméstico e hospitalar, começando em casa a reciclagem doméstica e estendendo essa ideia para a comunidade onde vivemos. A conservação do solo. Para garantir uma boa condição para o plantio e evitar o empobrecimento do solo, é preciso tomar alguns cuidados, como a irrigação, a drenagem, a adubação e a aração do solo. Além disso, podemos reciclar o lixo, reduzir o consumo, preferir produtos livres de agrotóxicos, realizar o descarte correto do óleo de cozinha usado, fazer a compostagem do lixo orgânico caseiro e evitar o desperdício de água. Esses são coisas simples e que todos nós podemos fazer para evitar a poluição do solo e também do nosso planeta. Cuidar do solo é preservar a vida. Bons estudos e até a próxima aula!